segunda edição, pela segunda vez. Já no ano passado recebemos o Festival Literário no Interior. É um prazer redobrado rever algumas caras e, ao mesmo tempo, apelar também a esta interdisciplinaridade que o Nímbia permite. É um sítio especial. Eu vou apenas mostrar duas belíssimas imagens que documentam um bocadinho o poder da imagem, que documentam um pouco o que eu estou a tentar dizer. E acho que vão perceber muito bem isso. Depois volto a esta imagem. Apenas dizermos que o museu, não sei se tem capacidade de ver o rato, o museu está no canto superior direito, é uma ínfima parte deste imenso campo arqueológico. Portanto, eu gosto muito de divulgar esta imagem porque é uma imagem, de certo modo, invertida do que nós costumamos estar habituados a ver. E, acima de tudo, por isso mesmo é que eu acho que é coerente termos aqui a capacidade de receber o Festival Literário no Interior, porque, de facto, o Nímbia não se pode omitir com o Nímbia da real interpretação de toda a agência. Se omitirmos com o Nímbia, fica com uma lacuna e um hiato tão grande que, de facto, não nos entenderíamos. Relembrar que este espaço que aqui vem, este campo arqueológico, que também é um sítio arqueológico que foi salvo pela ciência e pelo conhecimento, são de facto as escavações arqueológicas que permitem esta salvaguarda. O museu nasce em 62, curiosamente a 10 de junho, também associado a Camões. Gostaria de relembrar que, de facto, o que aqui vemos é felizmente um campo arqueológico que vai ficar salvaguardado para as novas gerações. Provavelmente nem daqui a 100 ou 200 anos teremos este campo arqueológico todo investigado, portanto é um gosto também sermos uma reserva arqueológica, mas dizermos que em relação à coesão e em relação à relação e ao abraço que o Nímbia dá ao território, por isso é ser tão coerente termos aqui um festival também regional. Como arqueólogo tenho consciência, que já disse em vários sítios, poderíamos muito bem termos aqui uma qualquer belíssima urbanização, com uma excelente e bonita paisagem, mas não uma reserva arqueológica. E, portanto, acima de tudo, destacar isso, mais uma vez agradecer este encontro, que também acho que o Nímbia é um sítio de encontros. Mostrávamos uma última imagem que também tem a ver com esta democratização que as imagens permitem, que é nada mais nada menos do que o sítio que andamos a investigar, todo o Vale Norte, toda esta zona que encontramos a cor, que no meio tem um viaduto que não é visitável, mas são duas imagens que sintetizam esta relação com a paisagem e gostava muito também de divulgar, obviamente, acima de tudo também porque quando entram no campo arqueológico não conseguem perceber, por razões jovens, a geomorfologia do sítio. Portanto, estas imagens são uma pequeníssima amostra do que o sítio permite a todos e umas ótimas jornadas que sei que vão ser e agradecer obviamente aqui este felicidade. Temos aqui encontros vários, já agora também sintetizar também, dizer que temos cerâmicas fenícias, temos cerâmicas mais atlantizantes e, portanto, é realmente um sítio de encontros, é um sítio especial e, obviamente, o dia também será especial. Até breve. Boa tarde. Eu vou falar assim aqui ao lado, que é para vos ver. Bem, muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pela vossa presença aqui hoje. E esta, em nome da Arte Via Cooperativa, sediada na Lausanne, que comemora este ano os 26 anos da sua existência. Um trabalho sem fins lucrativos, voluntário e que penso que merece receber força de toda a gente. Esta 8ª edição do Festival Literário Internacional do Interior, Palavras de Fogo, marca o fim de um ciclo, este ano dedicado à África, escrita em português, comemorando ainda, porque começamos o ano passado, os 500 anos do Camões e comemorando também os 50 anos da descolonização. Portanto, este ano estamos realmente rendidos à África. Eu queria aqui agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Vítor, que acolheu este festival já o ano passado. Este ano acolhe a sessão de abertura deste festival e, portanto, é uma honra para nós realmente estarmos aqui em Coimbra. Agradecer também ao nosso comissário das comemorações nacionais dos 500 anos do Camões,
professor José Augusto Bernardes, que nos deu a honra de estar aqui hoje nesta sessão de abertura. Eu tenho que fazer um desabafo convosco. Tenho mesmo de ser. Porque hoje ouvi coisas que não gostaria de ter ouvido. Nós temos que nos lembrar sempre que este festival é feito por voluntários, todos eles. E mais importante, é feito por escritores que cá vêm pro bono. A única coisa que nós podemos realmente ajudar é nas viagens, na estadia, etc. Mas não temos, infelizmente, dinheiro para lhes pagar os justos honorários. E, portanto, o mínimo que se pode fazer em relação a estes nossos convidados é recebê-los com respeito e tratá-los o melhor possível. Eu estava aqui a dizer ao José Bernardes que este festival marca o fim de um ciclo. E porquê? Porque são 8 anos que nós prestamos homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 de Petrópolis. Mas este calendário é incompatível com um público que nós prezamos sobremaneira, que é o público escolar. Porque nesta altura as escolas estão fechadas. Não é? E, portanto, é muito difícil trabalhar no programa do festival com as escolas quando elas, nesta altura, estão fechadas e não têm alunos. Portanto, nós, a partir do próximo ano, 9ª edição, vamos começar, vamos fazer o festival em maio. Em maio, também é um mês muito bonito. E assim poderemos concretizar a parceria que temos com a rede de bibliotecas escolares e que até agora não foi possível concretizar. Eu aqui hoje tenho que fazer agradecimentos. E agradecimentos a muitas pessoas que eu até tive que fazer uma lista. E de certeza que me vou esquecer de alguém, portanto peço já desculpa se me esquecer de alguém, mas foram 8 anos. E o início deste festival foi comigo e com a Fátima Cabral, minha colega da direção da Arte Via na altura. E o início deste festival foi com o António Pedro Pita. Dispensa apresentações. Portanto, uma pessoa que desde a primeira hora esteve connosco. E só não está cá hoje porque teve que ir para o Brasil, porque ele esteve connosco em todos os festivais até agora. E a Paula Breia, eu estou a falar a estas pessoas porque são as âncoras, são os pilares deste festival, sem os quais nunca o poderíamos ter realizado. A Paula Breia, a minha amiga, a prima Paula Breia, não está. O Aires Ventura, aqui eu tenho que falar um bocadinho mais alto. Aires, é para ti. Aires Ventura, sempre connosco também, desde o primeiro dia. O Leonardo Simões, que está ali e que já conhecem também, muitos de vós, que nos dá um apoio inestimável. Também já pertencente aos quadros da Arte Via. Parece que estamos a falar. Não, é tesoureiro da direção da Arte Via. E a Cristina Rual Cordeiro, e esta Cristina é muito especial. Porque o ano passado nós fomos comemorar o dia 10 de junho, dia de Camões, à ilha de Moçambique. E foi a Cristina, com os conhecimentos incríveis que ela tem, que reuniu especialistas camonianos, moçambicanos, lá. Portanto, foi 8, 9 e 10 de junho. E depois pensámos, e agora? Este ano vamos para onde? Pois, o Camões também passou por Marrocos. E acontece que a Cristina viveu 5 anos, trabalhou 5 anos no Magreb, Marrocos, Rabat, e então a Cristina preparou um programa incrível que já passou. Eu não queria que esta parceria com a Cristina acabasse, porque realmente a Cristina é fenomenal. Obrigada, Cristina. A Sara Santos também está aqui, a nossa Presidente da Assembleia Geral da Arte Via, praticamente fundadora da Arte Via, há 26 anos. O Aires Henriques, que não está cá, mas que é amigo do
Luís Santos, que é a nossa mais recente parceria, que é presidente diretor da Escola Profissional de Pedrógão Grande, onde, imaginem... Luís Cunha. Ai, perdão, desculpa, ainda por cima vai-nos dar bem para a Louseiras, estou a trocar um nome. Imaginem, este vai ser o último festival em junho e a sessão de encerramento vai ser em Pedrógão, na Escola do Luís, no dia 17. Há coincidências incríveis. Pronto, é mesmo uma despedida em grande. Tenho que aqui agradecer a todas as bibliotecárias que estiveram connosco desde a primeira edição. Algumas já não estão, até hoje. Mas aqui quero agradecer às que estão este ano, que é a Ana Frofo, de Condeixa, a Miriel de Vorre, de Arganil, e a Fátima Gonçalves, que não está cá, de Góis. Quero agradecer à minha família, porque no mês do festival, enfim, é um sacrifício lidar comigo. E depois eu vejo que, mas depois não... A todos os autarcas que estiveram connosco desde a primeira edição, há alguns que ainda continuam, mas eu aqui quero destacar a Paula Diniz, vice-presidente da Câmara de Arganil, que está connosco desde o primeiro dia e desde a primeira edição, e continuam, nem a pandemia nos parou. Paula, obrigada. Esta é capaz de ser mais com os autarcas. Cada cêntimo que derem à cultura é uma semente que estão a lançar, que tenho a certeza absoluta que germinará. Portanto, vamos continuar. Muito obrigada. Bom festival e obrigada a todos os participantes desta edição. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu tenho que saudar o senhor diretor do Museu de Conímbia, que acabo de conhecer, o Sr. Vítor Dias, e também acabo de conhecer ao vivo a Ana Filomena Amaral. E digo ao vivo no sentido pleno da palavra, porque eu conhecia por mail e já por mail eu adivinhava esta força que aqui acabei agora de testemunhar. Agradecer muito o convite que me fez para estar aqui, dizer-vos em registro de confidência que o ano passado já tinha sido convidado para ir a Pedrógão Grande e fiquei com uma mágoa enorme de não poder ir. Eu gosto muito de Pedrógão Grande, tinha todos os motivos para ir lá, mas nesse dia tive um compromisso, já não lembro qual, mas absolutamente impeditivo. E tinha esse remorso que hoje consigo, de alguma forma, atenuar. Há 4 dias celebrou-se oficialmente o dia 10 de junho em Lagos e a televisão focou tudo o que aconteceu em Lagos, os discursos, as paradas militares, e houve muitos comentários sobre os discursos e sobre a sua orientação. E as pessoas podem pensar que não aconteceu mais nada no dia 10 de junho, senão aquilo que a televisão transmitiu. E não é verdade. Nesse mesmo dia 10 de junho, por todo o país, nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, aconteceram coisas fantásticas. Falava do congresso do ano passado na ilha de Moçambique. Este ano repetiu-se com outras entidades. Não estava lá a Cristina, mas estava lá um rapaz com uma grande capacidade de iniciativa, muito dedicado a Camões, um Filipe Saavedra, fundador da chamada Rede África-Ásia, e que dedica a Camões um grande esforço de investigação, e que este ano promoveu um congresso que começou em Maputo e acabou na ilha de Moçambique, justamente.
um congresso bonito, envolvente, popular, mas também aconteceu em Oliveira de Azeméis, numa terra que se chamava Fajões, onde eu nunca fui, um senhor, um maestro de 82 anos, um maestro de uma banda, resolveu compor uma marcha para Camões, e essa marcha foi executada no Coreto de Fajões por 350 músicos ao mesmo tempo. É claro que a televisão não dá conta destas coisas, não é? Mas são outras formas de celebrar Camões. Saiu há poucos dias da sede da Unesco em Paris e vai ser inaugurada esta semana na Biblioteca Nacional, em Lisboa, uma grande exposição sobre Camões, com o mote do Camões náufrago, do Camões que não tem chão, do Camões que se sente expatriado, do Camões do exílio, do Camões que não encontra acolhimento no mundo. Esta exposição que gerou naturalmente alguma controvérsia, mas tem que ser assim, porque descanoniza um pouco a ideia que nós temos do Camões glorioso, do Camões que teve sempre tudo na vida, e nós sabemos que não teve quase nada, mas era inevitável que, apostando nesta tónica, os autores dessa exposição se expusessem também a críticas. Esta aproximação a Camões não é nova. As pessoas dizem, é do Estado Novo. Não é. É da República. Não é. É da monarquia. É, mas de uma monarquia muito recuada. Se quisermos ser justos, é do próprio tempo de Camões. Há um biógrafo, um dos primeiros biógrafos, há 3 biógrafos que escreveram sobre Camões ali no princípio do século XVII. Ele tinha morrido em 1580 e este biógrafo escreve sobre ele 20 e poucos anos depois de ele ter morrido. E diz que Camões teve uma morte amargurada, o que não nos custa nada a admitir. Depois de ter regressado do Oriente, ele encontra um reino cheio de angústias, cheio de temores, e consegue imprimir os Lusíadas, o que deve ter provocado uma satisfação enorme, quer dizer, porque, não sei se têm a noção disso, no ano de 1572, quando Camões, talvez no outono, em setembro, cheirou a tinta fresca do seu poema, nesse mesmo ano saíram em Lisboa, onde havia 9 tipografias a funcionar, saíram 32 livros. Portanto, nesse ano, publicaram-se em Lisboa apenas 32 livros. Na sua grande maioria eram livros de devoção, livros de doutrina, livros de catequese, digamos assim, ou manuais para confessores. Nesses 32 livros há 4 manuais para confessores. Os confessores precisavam de manuais para ouvir uma confissão e aplicar a pena em conformidade com a gravidade daquilo que era confessado, por exemplo. E Camões foi um dos poucos que, nesse ano, pôde ter um livro com o seu nome em cima e os Lusíadas em baixo. Mas depois, os últimos anos da sua vida foram de grande amargura, de grande penúria. Isso é indesmentível. Nós às vezes pensamos, mas foi sempre dito que Camões viveu com carência. Talvez não seja assim. Foi assim. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas em 1578, em meados de agosto, chega a Lisboa a notícia de que o exército português tinha sido desbaratado em Marrocos e o rei tinha morrido em Marrocos. Isso deve ter provocado nele, que depositou tanta esperança naquele rapaz, um desgosto enorme. Então este biógrafo diz que Camões se recolhia em casa. Ele vivia ali na calçada de Santa Ana, muito provavelmente na exata casa onde ainda hoje está uma lápide que foi lá posta no século XIX, porque a tradição ininterruptamente dizia que foi naquela casa.
E a tradição tem muita força. E ele saía de casa poucas vezes. Mas diz esse biógrafo que quando ele saía, aparentando dificuldades de locomoção, o biógrafo vai mais longe e diz que ele se fazia amparar por muletas. E os lisboetas, os transeuntes, que o viam sair, não lhe dirigiam a palavra, mas fixavam os olhos nele e não os tiravam até ele desaparecer. É isto que o biógrafo diz. Eu acho isto fantástico. É um pormenor, nunca podemos comprovar se realmente era assim, não há documento que possa realmente comprovar que os transeuntes, quando viam Camões a caminhar com dificuldade, fixavam os olhos nele e enquanto ele não desaparecesse na curva, não tiravam os olhos. Mas é um sinal tão verossímil e vindo de um biógrafo tão honesto, tão escrupuloso, que eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar isto. E se não aceito, ou melhor, se não consigo provar que assim tenha sido literalmente, eu digo, pelo menos no plano simbólico, deve ter sido assim, porque assim continuou a ser, até hoje. O que é que nós temos vindo a fazer desde que Camões morreu? A procurá-lo com os olhos e a segui-lo. A segui-lo. É o que nós temos vindo a fazer. Precisamos dele. Precisamos dele. Porque não há comemorações inocentes, nem comemorações dispensáveis. E quando um governo, e não foi só um, foram dois, todos os governos anteriores, resolveram comemorar Camões, embora com um compromisso muito modesto aqui entre nós, isto não está a ser gravado, mas pronto, resolveram comemorar Camões. Não o fazem se com isso não julgarem obter algum retorno de apreço e não julgarem também que essa omissão poderia trazer-lhes um qualquer protesto, uma qualquer penalização. Então Camões nasceu há 500 anos e nós não vamos comemorá-lo, isto seria grave. E os governos, dois de partidos políticos diferentes, resolveram instituir uma estrutura de missão para assinalar os 500 anos do nascimento de Camões. Porque sabem que assim interpretam o sentimento geral. Quer dizer, que as pessoas realmente gostam. E é tocante, e para mim também surpreendente, ver a amplitude, como é que eu ia dizer, a quantidade, a variedade. Então ontem participei à noite num jantar camoniano, aqui em Coimbra. Está bem, onde foi? Na Quinta das Flores. A escola resolveu convocar a comunidade educativa e aliar a efeméride à ideia de divertimento e de recriação. E é isso que deve ser feito. E então, os professores, os alunos, vestiram-se ao século XVI. Houve crianças que interpretaram música do século XVI. A escola tem ensino articulado, tem um conservatório contíguo. E jovens, 15, 16 anos, escutaram música, dançaram. A comida era do tempo de Camões, não, já estava era tirada de receitas daquela altura e era boa, era mesmo boa. Uma canja com nabo, com couve, com javali, que eu não usei, um peixe assado no forno em cima de pão. Eu fiquei com a ideia de que só os estômagos é que já não são como eram no século XVI. Eu próprio senti queixas e outras pessoas que também, porque depois prova-se aquilo, prova-se aquele outro e as misturas àquela hora da noite. Mas o que importa e o que eu quero testemunhar aqui é a amplitude, a diversidade, a pluralidade que eu tenho sentido nestas comemorações em curso.
Claro que há sempre pessoas que dizem assim, não se está a assinalar devidamente os 500 anos. Falava nas bibliotecas escolares. As bibliotecas escolares têm promovido um trabalho absolutamente fantástico, fantástico, por todo o país. Onde eu chego, encontro escolas, às vezes escolas que se juntam. A biblioteca funciona como polo de dinamização, mas eu fico particularmente contente quando vejo gente nova a fazer coisas a partir de Camões. Não apenas a ler, e ler já é bom, ler de forma expressiva já é bom, mas a fazer desenhos, às vezes miudinhos com 6 e 7 anos, a fazer desenhos. Chamo a vossa atenção para um projeto em curso do Gonçalo M. Tavares, que consta disto. Ele vai pelo país todo e também pelas ilhas e recolhe declamações de textos de Camões, desde o norte ao sul, com as entoações próprias de cada zona e de cada nacionalidade, porque há escolas, como bem sabemos, onde existem já dezenas de nacionalidades diferentes. Ainda há pouco tempo vi um jovem afegão com o telemóvel a declamar Camões em afegão. E acreditem que soa bem. Quer dizer, soa bem. Eu não sei se ele estava a respeitar a edição certa ou não. Eu com o telemóvel, um jovem de 16 anos, e a maneira como aquilo soava fez acordar em mim esta ideia de que realmente a poesia de Camões, independentemente do que diz, tem um poder encantatório. E quando é transposta para outras línguas, mesmo para línguas tão diferentes, a última tradução dos Lusíadas que saiu foi em Farsi. Em Farsi. Em persa. Saiu a semana passada. E aquilo dito em afegão, eu não sei como é que soa em Farsi, ainda não ouvi, mas soa bem. Soa bem, quer dizer, a lírica, a épica, os textos de Camões têm uma eufonia, têm uma musicalidade que não se perde quando é transposta para outra língua. E isto é absolutamente fantástico. O que eu queria dizer é que aquilo que me toca é ver, sobretudo nas escolas, porque esta estrutura de missão à qual eu pertenço tem sobretudo insistido nas escolas. Porquê? Porque é nas escolas que tudo se joga, sem desprezar ou sem corresponder às expectativas de outros públicos. O que nos importa é chegar às escolas e fazer com que nas escolas se encare Camões não como um fardo, uma obrigação que temos que estudar de acordo com determinadas orientações, mas também como um pretexto para, a partir dos textos de Camões, realizar coisas. Ontem, nesse tal jantar, uma surpresa absolutamente notável. Deram-nos uma folha quando íamos sentar-nos na mesa. Era uma folha com frente e verso, e eu comecei a ler e verifiquei que estavam há versos e versos muito bem alinhados. E depois, a determinada altura do jantar, vem um rapaz com 14 anos para o meio das mesas a ler aqueles versos de cor. Ele está a ler isto de cor, teve muita dificuldade. Não, estes versos são ditos de cor porque estavam no coração dele, foi ele que os fez. O que está a ler, o que tem aqui à frente, nesta folha, são versos que ele fez. É um rapaz excepcional, tem um talento para a poesia muito grande, tem 14 anos, vai passar para o 10º ano e vai para Humanidades porque quer, porque ele tem 5 a tudo, mas porque os professores não lhe podem dar 7. Porque ele tem um interesse abrangente por tudo. É comovente, é tocante, porque ele entremeava versos dele com versos de Camões, partia dos versos de Camões e depois glosava e fazia textos adequados à realidade de hoje.
Esse projeto do Gonçalo M. Tavares é um daqueles que encheu desde sempre de orgulho, e um outro que começou a ser transmitido, difundido no dia 10 de junho, que é da autoria de uma colega e amiga nossa, a Clara Almeida Santos, e também do Sena Santos e de Maria Flor Pedroso, que se chama Camões Outros 500. E em que consiste? Não sei se viram, se não viram, está no site da Antena 1. E de que é que consta esse projeto? Preserva os textos de Camões, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não se segura. E depois, o spot é todo ele construído com filmagens da realidade do nosso tempo. Neste caso, creio que este Leonor vai para a fonte, é acompanhado pela filmagem de uma menina que numa ali se dirige a uma fonte, encher um cântaro com um filho às costas e traz. E, portanto, a beleza da Leonor está transposta para a beleza daquela menina, e a fonte onde a Leonor ia no século XVI é aquela fonte, é aquele pequenino reservatório de água escassa, e, portanto, é uma transposição, uma recriação que eu considero particularmente feliz. E termino, porque está aprazada para daqui a pouco uma mesa redonda bem mais interessante, dando conta de que se nós encararmos Camões como ponto de partida, um ponto de partida que não é um ponto de partida qualquer, e não como ponto de chegada, estamos a comemorá-lo melhor. É isso que eu tenho procurado fazer. Quer dizer, levar esta ideia, transpor esta ideia de que Camões serve como base para fazermos mais coisas. Quer dizer, não devemos persignar-nos perante um texto de Camões, devemos admirá-lo, porque há muito por onde. Tanto nos Lusíadas como na lírica. Não se esqueçam de que Camões foi um poeta. E podia ter escolhido não o ser. Camões não foi um doutrinador. Camões não esteve a favor disto contra aquilo. Camões, os Lusíadas são um texto épico que incorpora mais vozes de todo o cânon ocidental. Isto é extraordinário. Quer dizer, nos Lusíadas há lugar para vozes que se contradizem. A poesia permite isto. Se Camões tivesse querido fazer um texto propagandístico, um texto doutrinário, tinha que dizer: eu defendo isto e sou contra outras coisas. E Camões afirma-se pela poesia. E a atualidade maior que eu vejo em Camões é justamente o reconhecimento do valor da poesia enquanto espaço de encontro e de pluralidade vocal, e espaço de indecisão e de hesitação e de aprofundamento. Isto não existia antes de Camões na poesia portuguesa e passou a existir a partir dele. E eu acho que esta maneira de encarar a poesia como espaço de conflito, espaço de hesitação, espaço de problematização, espaço de autoconhecimento, é aquilo que faz de Camões um poeta atual. Quer dizer, nós encontramos em Camões muitas coisas atuais. O velho do Restelo é atualíssimo. O que está ali é a ideia de sustentabilidade. O modelo de desenvolvimento. O que aquele velho diz? O que vocês estão a fazer é adotar um modelo de desenvolvimento que vai acabar em fracasso. Porque não se sustenta a si próprio. Isto é moderno, é atual. Ou o Adamastor. Então o Adamastor não é atual? O que é que se passa quando Camões vê um pedregulho à sua frente? Porque o Adamastor era um pedregulho. E Camões vê naquele pedregulho uma figura masculina enganada. Porquê? Porque já tinha aquilo na cabeça. Que é o que nos acontece sempre. A realidade é construída. E, portanto, está ali um indicador de atualidade enorme. E a Ilha Angélica, a Ilha Pintada, a Ilha
erroneamente chamada dos amores, porque é mais a ilha do amor e do conhecimento, do que Ilha dos Amores, no sentido plural e banalizador da palavra. O que é que se preconiza ali? Uma correção do mundo. Quer dizer, aquela ilha não é uma ilha para premiar os portugueses que foram à Índia. Se fosse isto, a recompensa porventura seria outra. Naquela ilha, Vênus quer corrigir o mundo todo. E é por isso que aquela ilha tem 220 distâncias. É a grande criação de Camões. Está ali uma proposta de correção do mundo, através do amor e do conhecimento. E esta proposta é precedida, lembrem-se, de uma expedição de Cupido ao mundo. Cupido já não vinha ao mundo há muito tempo. E a mãe diz, vai ao mundo, ver como é que está o mundo. E Cupido faz um relatório e leva o relatório à mãe. É terrível. Diz que o mundo está muito mal. Porque os homens amam coisas que lhes foram dadas não para ser amadas, mas usadas. Os homens confundem e colocam a sua energia afetiva, imagina, no poder, no dinheiro. O poder e o dinheiro têm uma dimensão instrumental. Não devem ser amados, devem ser usados com critério, com justiça. E Cupido chega lá e diz, imagina, mãe, que os homens amam coisas que lhes foram dadas não para ser amadas, mas usadas. Não me digam que isto não é atual. Não me digam que não conhecem ninguém que não ame o dinheiro. Eu conheço. Pouca gente, mas conheço. E o poder. E, portanto, há muita coisa para admirar em Camões. E podemos começar por aí. Mas não devemos ficarmos por aí. Façamos de Camões um ponto de partida para outras coisas. Porque foi assim que ele terminou os Lusíadas. Ele terminou os Lusíadas apelando a uma partida. Na altura era aquela. Mas a ideia dele era que nós não nos aquietássemos. Que não ficássemos instalados, fosse naquilo que fosse. É preciso partir e, sobretudo, partir a partir de dentro de nós. E agradeço mais uma vez o convite para estar aqui, foi um gosto grande. Muitas palmas para o esforço que fizeram ao longo destes anos e sobretudo ao longo destes últimos 8 anos e muito ânimo para continuarem. Neste registro ou noutro, percebi que a ideia é envolver as escolas e eu não posso senão apoiar essa ideia, porque nas escolas joga-se, eu queria dizer tudo, mas a maior parte das coisas joga-se nas escolas. É nas escolas que, por exemplo, as pessoas podem ficar a detestar Camões. Isto pode acontecer. Eu não estou a dizer que aconteça. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas também é nas escolas que as pessoas podem ficar a gostar de Camões e a ter em Camões uma nostalgia que às vezes não passa pela compreensão. As pessoas têm às vezes a ideia de que para se gostar de Camões é preciso compreendê-lo linha a linha. Não. Camões toca-nos. Toca cordas em nós que não são necessariamente ou estritamente cordas racionais, cordas de compreensão, cordas de inteligibilidade, são cordas de emoção. Camões é um poeta de emoção. Acho que não podia acabar melhor. Camões é um poeta de emoção. Muito obrigado.